Hello! Noite de live muito especial. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje falaremos com uma queridíssima sobre um tema muito legal. Ela já está aqui, eu já vou chamá-la. E você, aqui se interessou pelo tema, já manda o aviãozinho. Olá, Chegou! Seja bem-vinda, querida! tudo bem? Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiramente, quero te agradecer. Eu sei que sua agenda também é super lotada e agradecer que você aceitou o convite, está aqui conosco para bater esse papo. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, por trazer também um conteúdo muito importante, né? Que acaba sendo o nosso coração. Porque quando a gente não tá legal, a gente não tá bem, né? Com o coração, com a cabeça, muita coisa acaba não funcionando. E essa não funcionalidade gera, é como se fosse um efeito dominó, né? Vai acabando com várias áreas da nossa vida. Eu vou continuar aqui, mas eu vou ligar uma luz para Fica ficar tranquilo. melhor aqui, tá? Simone, Oi, a gente, pode a falar. gente começa sempre aqui o nosso bate-papo querendo saber um pouco mais sobre o que está acontecendo com, no caso, o entrevistado, né? Quem está vindo. O que aconteceu na sua vida para você chegar onde você chegou? O que aconteceu para você se tornar quem você se tornou? Ai, meu Deus, vou contar. Conta tudo, não Vou esconda nada. contar, vou espalhar tudo no ventilador. Então, olha só. Muitas pessoas, sabe, Geraldo, me falam assim: ai, como você é psicóloga, para você é mais fácil, né? Aqui, ó, para mim foi extremamente difícil lidar com as minhas emoções e por isso eu tive que aprender a lidar com elas. Porque o meu pai e minha mãe sabiam de alguma forma lidar consigo mesmos. Eles talvez, não sei se nasceram com isso, as pessoas, algumas já têm, já nascem com essa habilidade de lidar consigo. Mas eu não, eu nasci não sabendo e também ninguém sabia me ensinar. Então eu tive que sair da minha zona de conforto para falar assim, eu falava assim, pelo amor de Deus, não é possível que não exista uma fórmula para ser feliz nesse mundo. Não é possível. Inventaram tanta coisa, tanta fórmula de Bhaskara que até hoje não uso para nada. Fizeram, fizeram voar um avião e não vão saber a fórmula da felicidade. Não é possível. E aí eu fui buscando vários cursos de autodesenvolvimento. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu entrava em burnout, eu saía de um relacionamento, entrava em outro tóxico, ou o relacionamento era conturbado. Depois eu descobri que eu também estava sendo tóxica, né? Porque antes eu era vítima, né? Oh, nossa, coitadinha de mim. Mas depois eu descobri que eu também estava sendo tóxica. Só que chegou um momento da minha vida que eu falei: chega, deu, eu não aguento mais, eu não consigo mais lidar com isso. Até que eu mergulhei no autoconhecimento, porque eu falei assim: pera, tem alguma coisa errada comigo, não pode ser que. Tipo, eu até tinha razão, né? Ah, porque o outro me machucou, o outro fez isso comigo, ele fez isso, aquela pessoa, fulaninha, tá me cutucando, tá falando mal de mim. E eu tinha razão, né? Razão, só que a razão não estava me fazendo bem, não estava me gerando felicidade. Então eu pensei, espera, tem algo aqui dentro de mim que precisa ser curado e eu preciso ver, eu preciso enxergar o que está acontecendo. Quando aí eu mergulhei no autoconhecimento, eu reconheci vários padrões de pensamento, de crenças sabotadoras, de pensamentos negativos, de basicamente padrão mental que estava me fazendo entrar em buracos emocionais. E esses buracos emocionais me geravam decisões ruins. Essas decisões, é assim, ó, eu tô, por exemplo, se eu penso, tenho um pensamento, né, de eu não sou boa o suficiente, e junto com um pensamento lá do futuro, essa pessoa vai terminar comigo, você vê lá no futuro, você vai ter um sentimento de insegurança. Esse sentimento de insegurança vai te fazer entrar por um dos caminhos.
um caminho, ou é um caminho ruim, ou é um caminho bom, que você vai tomar uma decisão. Essa decisão é uma ação, então, pensamento, sentimento, ação. Essa ação da decisão que eu tomei me gera um resultado. Por exemplo, então, eu tenho medo de perder, não vou falar a minha verdade, não vou impor limite, não vou brigar com isso que ele fez de ruim, porque senão eu vou perder. E aí vem o resultado. O resultado é ruim. Por quê? O resultado que, quando a gente não honra a nossa verdade e não nos respeita, toda vez que a gente perde o respeito por nós, é como se você estivesse podando um pouco a tua autoestima, a tua autoconfiança. É como se fosse podar uma árvore. Então, você está se desrespeitando, você está perdendo a sua autoconfiança. Então, eu estava perdendo meu amor próprio, minha autoconfiança, achando que estava abalando. Achando que estava tomando uma decisão certa, só para a pessoa não sair. Mas no fundo eu vi que era um medo de ficar sozinha, era um medo de não ser aceita, era um medo de não agradar, é um medo, vários medos, né? Várias inseguranças. Inclusive, para quem não me segue, hoje eu coloquei um guia sobre como fazer ele correr atrás. Tá lá no meu Instagram, tá lá nos destaques, tá? Depois me siga lá. Gente, Então, quem não segue, por favor, já vai lá agora. Aliás, agora eu queria fazer um pedido muito amoroso a todos que estão aqui conosco. Quem que não tem uma amiga ou um amigo que precisa desse conteúdo rico com a nossa querida Simone? Então, não perca tempo, aperte esse aviãozinho aqui, ó, já mandei para as 30 e 10 pessoas aqui agora. Manda para essa pessoa. Sabe por quê, gente? Uma pequena ação pode gerar um grande resultado. Às vezes eu falo muito aqui no meu canal, Simone, que todos aqui passamos, né, por, vamos colocar assim, traumas, todos aqui passamos por situações onde nós trazemos crenças que às vezes nem nossas são, né, nossa maior referência paterna, masculina é o papai e a feminina é a mamãe. E a gente às vezes carrega coisa de lá de trás. E isso acaba também tendo uma consequência no relacionamento. E você, exato. e você falando, eu comecei a fazer uma viagem aqui na minha mente. Como também foi importante para mim passar pelo que passei. Né? Eu sempre gosto de falar que se eu estou hoje aqui, é porque eu também, nesses 34 anos, passei por muita coisa. E tudo começou lá atrás porque eu era rapidinho na cama. Hum, Aos 13 anos, eu tive o EJ, que vocês sabem o que é. A gente tem que resumir aqui. E depois uhum, o trem não subia mais. hum, Eu fui de família de médico, Simone. Então, para eles, tudo era remédio. E eu uhum, via dependência de próprios familiares com isso e eu não queria aquilo. E uhum, foi muito importante eu passar por todo esse processo, porque eu lembro muito bem o quanto me deixou marcas. Né? Eu tenho hoje um curso online que chama Método GT, Geraldo Tomé, do Gozo à Transformação, onde eu uhum. falo exatamente o que você está falando de uma outra forma. O que eu entendi nesses 34 anos? Que a gente não tem apenas um corpo físico. Nós temos um corpo Exato. físico, mental, emocional, espiritual e energético. E eles não estão separados, eles estão Uhum. unificados. Então, quanta coisa tem aqui. Eu, como hipnoterapeuta, falo muito sobre o poder da mente. Né? Acredito que tudo é energia e que primeiro vem Deus. E que, olha que interessante, você falou sobre, começa com o pensamento, né? Entra em contato com uma emoção, tem um registro, né? Esse Uhum. registro vem uma ação e vem uma reação. Né? Vem a consequência dessa reação, dessa ação. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, né? Entender o que nós trazemos de registros e muitos deles não estão no nosso consciente. Estão lá Exato. no nosso subconsciente. Estão guardados, né? Crenças, paradigmas, crenças limitadoras, paradigmas, dogmas, que às vezes é o que está nos impedindo de ter um relacionamento feliz e acabar. Eu achei muito interessante aqui, né? Por que o nosso tema aqui hoje? Por que você insiste em querer quem não te quer? Uhum.
Por que que a pessoa acaba insistindo, né, naquela 7 bilhões de pessoas no mundo, mas não, ela vai querer aquele alecrim dourado que tá rejeitando ela. Por quê, Eu né? chamo de bostinha. Ah, perfeito, né? É bem isso. Ela vai atrair por quê? Conta para nós, Simone, Então, que você, nesses anos atendendo, na sua própria experiência, por que as pessoas atraem aquele bostinha ou acabam, né, vamos colocar assim, querendo quem não te quer? sim. Tem um termo na psicanálise que se chama encaixe neurológico. É onde encaixa perfeitamente. Então, por exemplo, uma pessoa manipuladora é quem que ela precisa do lado dela? Alguém para ela manipular. Uma pessoa manipulável precisa quem do lado dela? Uma pessoa controladora, manipuladora. Então, esse é o encaixe neurológico perfeito, porque acaba sendo uma codependência, né? E aí que vem dessa energia, né? Eu também acredito muito em energia, que a gente inclusive tem uma escala de Hawkins, que é como se fosse um funil assim, ó. As emoções mais altas, elevadas, né? As melhores emoções mais gostosas, prazerosas, iluminadas e da consciência são aqui em cima. As emoções mais ruins, mais pesadas, mais difíceis de lidar, estão aqui embaixo, né? Aqui embaixo no funil. Então, essas emoções, por exemplo, são de medo, culpa, vergonha, de ódio, raiva. Essas emoções negativas, elas atraem também pessoas nessa mesma vibração energética. Então, por exemplo, por que que uma pessoa que é a boazinha, eu tenho vários, eu falo no meu manual antitrouxa que tem vários perfis, né? De tanto. Eu era o bonzinho. E ó, É, só se ferrava, né? É. Aí, olha só, por exemplo, eu vou falar de alguns perfis que tem lá. A boazinha, o bonzinho, a salvadora, o salvador, a mãe ou pai. Então, vamos falar, por exemplo, da boazinha. O que que a boazinha precisa encontrar? Uma pessoa que mande ela, né? Uma pessoa que comande a direção. Quem que geralmente vai ser? Uma pessoa que aparenta uma confiança. Porque aparência, por que que eu estou dizendo a aparência? Porque se é uma aparência, ela está numa baixa vibração junto com a boazinha. Ela está fingindo que é uma pessoa confiante. Estou falando isso porque eu mesma atraí, né? Em alguns momentos da minha vida, eu estava lá sendo legal, boazinha e tal, e eu falava, nossa, que incrível essa pessoa, uau! Nossa, ela sabe me direcionar, então eu vou com essa pessoa ter um relacionamento. E era uma autoconfiança muito mascarada, né? Então a boazinha entrega a sua vida para que a outra pessoa tome decisões. Só que quanto mais você entrega a tua decisão nas mãos de outra pessoa, mais você vai podando a sua autoconfiança, tipo uma árvore mesmo. Você vai podando, mas não é que ela cresce melhor, mais forte, né? Ela vai podando mesmo que diminui a tua autoconfiança. Então, existe esse encaixe neurológico. A mãe, por exemplo, o perfil da mãe é aquela pessoa, aquela mulher que precisa encontrar um cara que é muito insuficiente na vida, sabe? Por isso que ela fica, poxa, mas o cara quer se encostar em mim. Claro, você está sendo o perfil mãe, lógico, e pode trocar de namorado. Se você não resolver internamente isso, não vai funcionar. Ou o perfil salvadora, né? A salvadora é aquela que encontra um traste na vida. Meu Deus, você tá aí nas drogas, deixa eu te ajudar. Você tá aí, sei lá, endividado, deixa eu te ajudar. Porque ela tem uma crença limitante de que ela só vai ser amada se ela for útil e servir. Então, por isso que essas crenças limitantes precisam ser resolvidas antes. eu tô adorando esse papo porque tem tudo a ver com que nesses anos todos eu estudei e ainda continuo estudando e eu vou acrescentar algumas coisinhas que eu acho para mim que o público também precisa saber quanto é importante. Tem um trabalho da Lise Bourbeau, não sei se você conhece, que é o trabalho das 5 feridas emocionais. Você Hum. conhece, Não, Mônica? dela não ouvi falar, não. E é um trabalho muito que é também
eu me utilizo desse trabalho para poder explicar para os pacientes como uma ferida emocional pode nos prejudicar nos relacionamentos. Então, por exemplo, por trás de uma pessoa que tem a ferida, são 5: abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Exemplo, para quem tem uma ferida da traição, ela vai atrair uma pessoa para ela trabalhar essa confiança. Quem tem a ferida da rejeição, rejeita primeiro por medo de ser rejeitada. Uhum. Então é interessante a gente analisar também por esse aspecto claro, que a gente tem hoje aí vários tipos de perfis comportamentais. Claro que é importante analisar as crenças, né, que tem por trás, paradigmas, dogmas culturais, religiosos às vezes, e a gente está percebendo o quê? Que as pessoas estão cada vez mais imediatistas. Uhum. Então, por exemplo, o tema que a gente está falando aqui, por que você insiste em querer quem não te quer? Olha que interessante, uma ferida. Às vezes, a minha criança ferida interior interpretou que eu fui abandonado pela minha mãe, por exemplo, quando eu estava no berço chorando e ela não foi lá porque às vezes aconteceu uma outra coisa com meu irmão. E essas interpretações a gente vai carregando para a vida adulta. E quando você não teve aquilo, você vai atrair para você trabalhar isso. E muitas pessoas, eu percebo que têm dificuldade em entender isso. Como é que você explica isso, Simone, para as pessoas? Também não é tão simples assim, né? Não é exatamente num conteúdo que a pessoa vai entender um conteúdo, quero dizer, uma live ou um vídeo, né? Porque Sim, isso sim. realmente é visto em terapia. Por que que é em terapia? É como se fosse assim, eu vou simular uma terapia, tá? Imagina que chegou uma pessoa que tá me falando, olha, eu tô me sentindo muito rejeitada porque eu tava conhecendo uma pessoa e essa pessoa disse que queria namorar comigo, é, e a gente estava numa sintonia super legal e de repente, do nada, ele começou a esfriar e disse que estava indo muito rápido, mas e que precisava respirar e agora se afastou e não quer mais. Eu estou me sentindo rejeitada, estou me sentindo abandonada, tá doendo demais, nada acontece direito para mim. Isso tá. É como se eu não fosse boa o suficiente, não sei o que, que eu fiz de errado. Então, o que, que a gente vai ver ali, né? O que eu falei foram várias crenças limitantes, né? Porque a primeira coisa que você precisa fazer é separar o fato da interpretação. Só que geralmente a gente cola os dois juntos, sabe? O fato foi que fulaninho foi, que é muito ansioso, apressado e às vezes tóxico, te foi tão rápido, foi com tanta sede ao pote que já te pediu em namoro sem. E ele é tão instável emocionalmente que já te pediu em namoro sem mesmo ele ter certeza disso e colocou em risco a tua emoção, o teu sentimento, sendo que ele teve uma baixo nível ali de responsabilidade afetiva, né? Porque uma pessoa instável, o que que ela faz? Ela já vai com sede ao pote e ela já fala, eu quero namorar, eu quero casar com você, e de repente, do nada, assim, já vira do 8 para o 80, né? Uma pessoa instável. Então, esse é o fato. O fato foi que você acreditou no que uma pessoa falou que você mal conhecia, e ela falou um monte de coisas bonitas, né? Te empacotou tudo que você queria ouvir. E, aliás, muitas vezes o problema, né? Qual que é o principal problema da pessoa que se apaixona, né? Rapidamente? Ela escuta tudo que ela queria ouvir, mas ela mesma não se dá. Entende? Então, por exemplo, nossa, como você tá linda, você é a mulher mais linda que eu já vi. É tudo que ela queria ouvir, só que ela mesma não se fala. Se hoje uma pessoa falasse isso pra mim, eu ia falar, calma, abençoado, para, o que você tá querendo? Você acha mesmo que eu vou cair nessa tua ladainha? Sabe? Então, é lógico que uma coisa é elogio, né?
Outra coisa é essa coisa forçada, do tipo, quero namorar com você pra ontem. Inclusive, meu namorado me pediu em namoro em 15 dias, eu tava super desconfiada. Eu falei, eita, o que tá acontecendo? Só que eu percebi, pelos sinais, eu percebi que ele não era o desesperado e nem o cara que era instável, entende? Então, por isso eu fui dando um voto de confiança, fiz terapia, eu falei, será mesmo? Não interessa, se a pessoa me puxar o tapete, eu tô pronta para pular do tapete. Essa que é uma postura também que você precisa ter, porque se você não dá para depender só da bondade, da boa vontade da outra pessoa, e você esperar que nada aconteça e que ela sempre seja verdadeira, né? Enquanto você não conhece. Entende? Então é por isso que às vezes a pessoa se coloca numa situação de cilada porque ela não enxerga, se sente rejeitada, né? Porque ó, não é que a pessoa te rejeitou, você se sentiu rejeitada, ou seja, minha autorresponsabilidade sobre o meu sentimento. Então a pessoa foi lá paranoica, a pessoa foi louca, a pessoa foi instável emocionalmente, a pessoa foi tóxica com você, do tipo, eu quero namorar agora, mas depois eu não quero mais. Esse foi o fato. A interpretação que você dá, que é completamente distorcida da realidade, é não sou boa o suficiente. Nunca mais vou conseguir ninguém. A pessoa me rejeitou, não me ama. Por quê? Porque acopla com as suas feridas emocionais não curadas. Por exemplo, se você acredita que não é boa o suficiente. Aí essa ferida é que precisa ser curada. A de eu não sou boa o suficiente, que é uma crença. Então eu sempre falo, trata a crença como crença, a realidade como realidade. Crença, o que que é? Não sou boa o suficiente. A mentira. O que que você está fazendo agora? Por exemplo, você está escutando a live aqui. Então, você é boa o suficiente para escutar uma live. Então, de vez em quando, alguns comportamentos ou hábitos ou atitudes não estão funcionando tão bem quanto você gostaria. Mas não quer dizer que você não é boa o suficiente. É E a apenas pessoa uma entra falta. na- e a pessoa entra na generalização, né, Simone? Exato, apenas uma falta de treino de alguma habilidade. Não quer dizer que você completamente não é boa o suficiente, ou que vai ser rejeitado, ou que nunca mais vai encontrar. Então, essas generalizações e distorções e omissões da nossa mente faz com que a gente não enxergue a realidade como ela é, e essa realidade distorcida te causa um sentimento ruim. Entende? Ah, é isso. Então, é por isso que geralmente a E, pessoa se é muito, engatilha nisso. e você falou algo que é, para mim, importantíssimo as pessoas entenderem. Nós temos os níveis de consciência, né? O primeiro dele, que é o que a maioria está, 99%, é o vitimismo. E muitas pessoas entram no vitimismo, né, para culpar alguém. Sempre tem um culpado que é fora. E aí o segundo nível de consciência é a autorresponsabilidade que você acabou de falar. E muitas pessoas querem ter um resultado sem fazer o que precisa ser Nada. feito. É. E é muito louco, assim, principalmente aqui no consultório, eu trabalho muito com essa questão dos relacionamentos, né? E o que, que eu percebo? Eu percebo as pessoas cada vez não sabendo se comunicar, cada vez mais querendo algo muito imediato, né? Uma pílula mágica, e a pílula mágica não existe. Uhum. Simone, como é que você, hoje, olhando o quadro de, vamos falar da parte de relacionamentos, o que, que mais você recebe de reclamação no seu consultório quando se trata em relação ao relacionamento? Acho que tem muito a ver com rejeição mesmo, né? Esse sentimento de eu não sou boa o suficiente e eu preciso de um relacionamento para me preencher. Lógico que o discurso não aparece bonitinho assim, redondo, né? Eu reconheço por trás da fala, né? Então a pessoa fala, por exemplo, eu tô afim de uma pessoa, essa pessoa não me quer e eu tô me sentindo rejeitada. Eu tô me sentindo mal com isso. Às vezes a pessoa tem ansiedade, tem crise de ansiedade por sentir uma insegurança, uma solidão. Só que ela tá interpretando que ela coloca uma condição. Deixa eu ver se eu consigo fazer
um exercício aqui para você, cada um identificar qual é a condição que está travando a sua felicidade, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, coloca cada um de vocês aqui e a sua felicidade aqui, tá? Então você tá aqui e a sua felicidade aqui. Agora, você coloca geralmente uma condição de se, quando ou porquê. O que é uma condição? É algo que te impede de conquistar a tua felicidade no momento presente. Então, por exemplo, você fala assim: eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Só vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento. Eu não sou feliz porque eu não tenho um relacionamento. E aí, quando você quer pegar a sua felicidade, você não consegue. Ela foge de você. Lindo, lindo, Ela lindo, foge. gostei. Porque no momento que você coloca essa condição, ela existe para você. Ela é real para você. Tão real quanto isso aqui, ó. E aí, o que acontece? Você não consegue alcançar nunca. O que você precisa fazer? Reconhecer a sua condição. Qual é a sua condição que você coloca? Eu só vou ser feliz quando eu tiver 500 mil seguidores. Isso é uma mentira da nossa mente. É uma distorção. A gente acredita que um dia vai ser feliz. Então você coloca essa condição e nunca chega. Então o que você precisa? Tirar essa condição e perceber que você pode ser feliz, você pode estar junto com a felicidade no momento presente, independente da condição. A condição é uma coisa que só existe se você coloca ela em existência. Então, o primeiro ponto é reconhecer as crenças que limitam as condições que você coloca na realidade. Elas não existem, mas você coloca em realidade e elas se tornam a sua percepção da realidade e para você é realidade. Só que não é. E aí a gente volta lá na nossa criança ferida interior, né, Simone? A nossa Isso, criança interpretou algo, né? E aí a exato. gente traz essa interpretação e vira uma crença, né? Pode virar uma crença, pode virar um dogma, ou enfim, um paradigma. Você falou algo muito interessante que eu percebo muito hoje aqui no consultório. Muitas pessoas ansiosas. E por quê? Porque elas não estão vivendo o momento presente. Eu tenho uma formação Uhum, em Mindfulness pela USP e uma das coisas que para mim foi assim um divisor de águas, entender a importância do agora. E a nossa mente, ela tem, né, o que é a depressão? O excesso de passado, né? uhum, O que é a ansiedade? O excesso de futuro. E as pessoas têm essa dificuldade, né? Quando você fez esse movimento, eu falei assim, nossa, olha que interessante. Tem muitas pessoas que se perdem aqui. uhum, E o que eu percebo? Eu percebo que cada vez mais as pessoas estão buscando fora, né? Então, se eu quero buscar o amor no outro e não se dá, né? Não se preenche. Por quê? Porque também pode ter uma crença que vem da mamãe. A mamãe fez uhum, isso com o papai. Ela pode estar fazendo isso, né? É, vamos colocar assim, identificando com a mamãe. Isso acontece uhum, porque a gente tem as nossas maiores referências, que são os nossos pais. uhum. Em relação à questão do por que a pessoa insiste em querer quem exatamente tem 30 e 10 mil pessoas no mundo e por que ela insiste com aquela que não quer ela? Depende muito da crença, tá? Mas, por exemplo, pode ser assim: é, se a pessoa tem uma crença de não sou boa o suficiente, é por isso que ela se engata, né? Por isso que ela se engata e se apaixona por aquela pessoa que não quer. Por quê? Porque precisa resolver essa crença de não sou boa o suficiente. E aí ela faz o possível para provar que ela é boa o suficiente. Só que isso é um grande engano. Deixa eu te contar o quanto isso é doido. Conta tudo, conta tudo, conta tudo. Quanto mais você permanecer
tentando provar que você é boa o suficiente, permanecendo com a crença de não sou boa o suficiente, mais vai. Não, deixa eu refazer isso. Quanto mais você tentar provar que é boa o suficiente, mais vai aumentar a sua crença de não ser boa o suficiente. Quer saber por quê? Por quê? Porque imagina o seguinte: imagina que existe uma manifestação aqui contra a guerra. E essa manifestação contra a guerra, ela quer existir. Ela precisa, ela quer existir. O que precisa existir junto enquanto isso estiver existindo? Quem aqui dá um palpite? Quem pode me dar um palpite do que pode existir junto com a manifestação Vamos lá, contra a gente. guerra? Vamos participar com a gente aí. Participa junto. Talvez alguns alunos meus aqui já sabem. O que precisa coexistir junto? Exato, Letícia. A guerra. Tem uma manifestação contra a guerra que não quer sair daqui, então ela precisa continuar criando a guerra. Então a guerra não sai nunca. Então o que quer dizer a guerra? Eu sou boa o suficiente. A manifestação contra, né? Eu sou boa o suficiente, sim. Vai continuar mantendo a guerra, que no caso é: não, mas eu não sou tão bom o suficiente. Eu sou sim. Não, não sou tão não. Entende? Então, o que precisa é destravar essas crenças, e aí a gente faz, depende, né? A gente faz com técnicas, com visualização, com. Tem várias técnicas, várias ferramentas, né, que a gente se utiliza para entender as distorções da nossa mente, e justamente essa é uma delas, perceber a distorção da nossa mente. Por exemplo, assim, eu tinha uma crença de que eu só seria amada se eu tivesse sucesso. Principalmente se eu estivesse ganhando muito dinheiro. Então, essa era uma crença minha. Aí, o que eu fazia? Eu trabalhava feito louca, eu trabalhava de segunda a segunda, perdia a minha saúde, acordava de manhã cedo, trabalhava até tarde, trabalhava final de semana, domingo, feriado, não interessa, estava lá trabalhando. Porque, na minha crença, quem trabalha muito é reconhecida, é amada. Até que eu reconheci que, na verdade, quanto mais eu tentava provar que eu era uma pessoa de sucesso, mais eu me sentia um fracasso, porque era, sabe? Entende? Porque, na verdade, não estava sendo genuíno, estava sendo baseada numa crença. E tem um detalhe aqui, ó, bem importante isso que eu vou falar, pessoal. Se sair só com isso, já valeu a live, tá? Porque a gente negligencia isso que eu vou falar. E às vezes eu também negligencio. Só que essa frase existe há anos. Há muitos anos. Que é: a verdade vos libertará. Isso quer dizer que a mentira os. Isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você está na mentira, que é na crença, o que ela faz? Aprisionará. A mentira Olha, aprisionará. eu vou complementar o que ela está falando, gente, por favor. Isso é muito sério, muito profundo. Um dos meus professores é o Master Showa Sui da Pranic Healing. Ele fala: colocai atenção na meia-verdade. O que é uma meia-verdade? É onde existe a verdade, mas também existe a mentira. E por ter essa verdade, você acaba credibilizando porque tem uma verdade, mas existe a mentira. E o que acontece no nosso, vamos colocar assim, no nosso dia a dia? O que eu mais percebo, a dificuldade dos relacionamentos é a comunicação. Eu passei muito tempo estudando o Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, e eu tive o grande prazer e honra, hoje é um grande amigo, o Mario Muslé da comunicação pacífica. E nós desenvolvemos o que é a capa, comunicação assertiva, pacífica, amorosa. E você falou de guerra. O nosso maior mestre, Jesus Cristo, ele nunca falou no negativo. Nunca. E muito interessante que muitas pessoas ainda focam no negativo, focam no que não querem e acabam atraindo o que não querem. Eu falo muito sobre esse exemplo, né? Eu não quero brigar com você, meu amor.
pode soar muito bacana, mas está focando no que eu não quero e numa coisa negativa. Por exemplo, a capa que a gente utiliza é: o que eu quero? Eu quero com você um relacionamento harmonioso, amoroso. E muitas pessoas têm dificuldade em se expressar. Isso também acontece aí no seu consultório? Você também percebe isso com o seu público, ô Simone? Sim, demais, percebo até em mim. Porque assim, Somos eternos aprendizes, né, Simone? exato, né? Eu também sempre tive uma dificuldade de expressar. Eu não, uma das coisas que eu não aprendi a saber, não nasci sabendo, foi me expressar livremente, porque eu morria de medo do que o outro ia pensar, morria de medo de me comunicar e a pessoa não gostar. Eu tinha muito medo também, como eu sou muito sensível, eu tinha muito medo de ofender a pessoa, medo de não agradar, medo de doer nela de um jeito assim que eu não soubesse mais, sabe, contornar. E provavelmente já machuquei muitas pessoas e às vezes talvez alguma coisa foi sem querer, né? Outras foi por querer mesmo quando eu não tinha inteligência emocional, né? Mas o que acontece é que a comunicação, às vezes a gente acredita que comunicar a nossa verdade, né, comunicar o que a gente gostaria é reclamar. Só que na verdade não é. Quando você está comunicando algo, você está sendo posicionado, posicionada sobre o que é importante para você. Então, quando você fala, olha, eu não gostei disso, você está deixando claro qual que é o teu posicionamento sobre isso. Só que muitas pessoas também têm o medo de que a pessoa vá embora, medo de impor limite, por isso acaba permanecendo no lugar, num lugar desconfortável, né? Num lugar que ela não está recebendo a completa atenção, amor, carinho e afeto. Primeiro porque, um pouco talvez porque não está sabendo comunicar, também não está sabendo se escutar, não está sabendo se respeitar e não está sabendo se posicionar, deixar claro o que é importante, o que eu negocio e o que eu não negocio, porque assim, não é intolerância, né? Então, você não gosta de sorvete de melancia, então eu não quero você. Não é a intolerância, né? É aquela parte de o que eu tolero e outra coisa, o que eu não tolero. Então, por exemplo, eu não tolero falta de respeito. Me desrespeitou, pode ser o Leonardo DiCaprio que eu vou mandar embora. Pode ser o Brad Pitt que eu vou falar, vai-se embora. Não estou interessada. E não é por arrogância, entende? Nossa, mas vai dispensar. Não é por arrogância. Se você não se respeita, não faz sentido você estar com alguém. No sentido assim que eu quero dizer, não adianta você estar sem você. Não adianta você estar com alguém sem você. A pessoa mais importante da tua vida é você, que precisa ser respeitada. Então, comunicar a sua verdade, comunicar a sua necessidade, se posicionando, não é reclamar, porque a gente tem medo, né, de ser a pessoa agressiva, a pessoa malvada. Nossa, como ela é má, e aí, o que vão pensar de mim? Nossa, meu Deus, então a pessoa pode sumir, ela pode me. Só que na verdade é bem o contrário, a pessoa está com a necessidade de que você se posicione, que você comunique, e a pessoa não acaba não falando, se comunicando, né? Eu concordo completamente e vou complementar falando sobre muitas pessoas nem reparam, nem entendem que tem uma necessidade não preenchida ali, né? Uhum. E eu percebo que um dos grandes erros da comunicação, muitas pessoas querem se comunicar, mas não sabem como se comunicar, né? A forma de comunicar. Uma coisa é eu dizer assim: por favor, feche essa porta, amor. Uhum. Por favor, meu amor, feche essa porta. Eu, não sei se você sabe, eu tive durante muitos anos, mais de 30 e poucos anos na noite, tocando, né? Eu fui artista, eu tive uma música na novela Malhação na Rede Globo. Ai, que E, legal. e o que eu percebo? Eu percebo que a importância do som, pelo menos para mim, eu sou uma pessoa também muito sensível. E o som, a entonação, pode mudar a sua comunicação.
mas poucas pessoas colocam atenção nisso, né? O corpo fala, né? Eu investi muito, muito nesses 34 anos em informações e são incontáveis, mas uma que para mim fez assim uma virada foi entender que a outra pessoa está comunicando através do corpo, né? E a gente às vezes não tem esse treinamento, né? Uhum. Por que que ela a cabeça para aquele lado? Por que que ela fez aquele gesto? Isso tudo pode sim ajudar você a ter um melhor relacionar com o outro. E nós estamos falando aqui sobre comunicação e é tão importante hoje em dia. Eu percebo que muitas pessoas hoje estão digitando. E eu falo, volte, volte para o básico. Né? O que é o básico? Olho a olho. Se você não pode, faz uma chamada de vídeo. Se você não pode, faz uma chamada de áudio. Porque todo mundo quer atenção, todo mundo quer amar e ser amado. Mas você está disposto a nutrir isso tudo? Porque, fala, Sabe uma coisa que eu ouvi há uns dias atrás, eu achei bem interessante? Tudo, na verdade, ou é um pedido de amor, ou é. Não, ou é uma declaração de amor, ou é um pedido de amor. Então, por exemplo, uma declaração de amor, né? Pode ser eu te amo, ou faz uma comida, faz né, uma comida e justamente para a pessoa, ou entrega um presente, é uma declaração de amor. Ou é um pedido de amor, que no caso é eu não quero que você fale assim comigo, também é um pedido de amor. Por mais que a pessoa não esteja comunicando, a necessidade dela por trás é, por favor, me acolha. Eu mesma descobri que algumas vezes eu fazia isso e eu não estava sabendo comunicar especificamente o meu pedido e minha necessidade. E aí, o que mais atrapalha as conversas, na verdade, não é nem o que a pessoa fala, é o que ela escuta. Quando a gente. A nossa escuta, ela é tão importante, mas tão importante que todo mundo negligencia, a maioria, 99,9% negligencia, porque a gente escuta a nossa voz, a nossa vozinha interna, ao invés de escutar o que realmente a pessoa está falando. A gente já está querendo julgar, a gente está querendo colocar uma solução interpretar. para ela, interpretar, e ela nem está pedindo solução, e ela está só te comunicando, ela nem está reclamando às vezes, sabe? Você falou uma coisa tão legal, porque assim, eu percebo o Marshall Rosenberg fala da escuta ativa, né? E essa percepção que às vezes a gente vai deixando de lado, é assim, eu percebo muito em casais que eu atendo, e às vezes ele nem colocou atenção, ou ela nem colocou atenção, porque a partir do momento que ele discorda com o que o outro está falando, ele nem escuta mais. Ele Uhum. só está elaborando o que ele precisa dizer para convencer a outra pessoa. E nós estamos falando aqui sobre a questão da comunicação e sobre o amor. E eu vou aconselhar você que não conhece o trabalho. Olha, a Mama Show chegou aqui! Gente, eu quero honrar essa pessoa, que é minha professora, Cristina Lunardi, da Pranic Healing, que eu amo de paixão. Gratidão por você estar aqui, querida. Muito Então, a gente bem. fala muito sobre as 5 linguagens do amor, né? Então, o expressar do amor também vem em formas de, por exemplo, atos de serviço. Uhum. Olha que legal, quando eu descobri que, ah, sei lá, às vezes eu tava, a pessoa estava fazendo uma declaração de amor, estava cantando uma música, e a pessoa queria que eu ajudasse ela na cozinha. Hum, Essa é a forma dela de se sentir amada. exato. Dando um presentinho que às vezes você mesmo elaborou, não comprando algo pronto, também a pessoa se sente amada. Então tem N formas da pessoa se sentir amada. Porém, o que é importante antes disso tudo? Você se conhecer. O que você quer? Reconhecer a sua linguagem do amor, né? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu bem interessante num dos meus atendimentos. Eu tenho uma mentoria e eu estava fazendo essa sessão com um homem, né? Ele é casado e aí ele estava falando o seguinte: eu estava brigando lá com a minha esposa porque eu fui
Eu fui depois, daqui a pouquinho. Ah, eu tô na live aqui. Meu amorzinho. Aí ele tá me chamando pra jantar. Aí Ó, já, esse. você viu a declaração de amor? Ele que É. preparou o jantar para você. Pronto. Aham. E aí o que acontece? A gente estava fazendo essa sessão e aí ele falou assim, ele perguntou para a esposa dele se ele falou assim, eu queria saber, eu quero entrar num curso que vai durar 7 meses e eu queria saber a tua opinião. Aí ela falou, não, eu não gostaria que você entrasse porque isso vai demandar muito de você e você vai ficar muito ausente. Ele ficou muito chateado, eles brigaram, e depois que ele lembrou da linguagem do amor de cada um, que eu vou te contar, nossa, é incrível. Eles deram risada depois, inclusive, depois que eles lembraram. Aí ele sentou, né, ficou puto primeiro, brigou, né, esbaforiu. Aí ele sentou e começou a dar risada. Ele falou, chegou lá para ela e falou assim: olha só o que eu acabei de me tocar. A minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Então, quando eu perguntei para você sobre o que você acha de eu fazer o curso, eu esperava que você validasse palavras de afirmação. Esperava que você validasse o que eu estou pedindo. Só que a tua linguagem do amor é presença, que no caso é Tempo de tempo de qualidade. qualidade, né? Tempo de qualidade. Então, você não quer que eu faça o curso por conta do teu tempo de qualidade. E os dois riram. E eles encontraram uma solução entre eles, entre a linguagem do amor. Então, vamos fazer o seguinte: então, o teu tempo de qualidade eu vou te dar aqui nesse espaço. E durante esse curso, eu vou estar ali, mas eu vou também te dar atenção. O que você acha? Ah, sim, sim. E pronto. E resolveu. Então, quando a gente não reconhece nossa linguagem do amor, a gente tende a reclamar ou brigar sem entender exatamente o que a pessoa está comunicando. Às vezes tá sendo uma declaração, mas a pessoa não entende o que é. E é tão maluco isso que você está falando. Eu também tenho uma especialidade na área da sexualidade, né? E eu atendo muitos casais e eu não sei se você sabe sobre esse relato. É recente agora, mais de 83% das mulheres fingem orgasmo. Nossa. E aí, olha que interessante. Peguei um casal e ele aqui, ela aqui, e eu fiz a pergunta: como tá o sexo para você? 10, nota 10, a gente tá transando muito e tá ótimo. Pergunto para ela: como tá o sexo para você? Nota 2. Peraí, o Caramba. que tá acontecendo aqui? E infelizmente, Simone, em pleno século XXI, ainda nós temos tabus de falar sobre sexualidade. Né? Tem tanta informação hoje, qual nós não tivemos educação sexual. Então, o que foi que a gente aprendeu? Através da pornografia. Infelizmente, a gente vai crescendo com. Exatamente, a gente vai voltar lá no começo da nossa live sobre as crenças que tem que ter, que a mulher precisa fazer na cama. E o que aconteceu? Esse cara chegava em casa, ele ficou espantado. Como assim? Você fica aí gemendo, você fala que tá bom e não sei o que, e papapá. Ela falou assim, era fingimento. Uhum. Acabou o casamento. E o que eu quis trazer, e quero trazer aqui também, já que não é nosso tema, mas ter a ver. Muitas pessoas não entendem a necessidade do outro. Então, por exemplo, esse cara, ele chegava em casa, ele já queria fazer funk-funk. E a mulher, ele não perguntou como é que foi o dia dela. Ela limpou a casa inteira, cuidou das crianças, colocou a roupa para lavar, lavou as louças, estava cansada e ele queria funk-funk. E aí ela falou, eu vou fingir hoje só para agradar ele. Funcionou o fingimento. O que Uhum. aconteceu? Ela continuou fingindo. Sim. E aí a gente fica nesse processo, né, Simone, de não falar a verdade. Eu falo muito sobre isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Palavras do nosso maior mestre Jesus Cristo. Mas muitas pessoas não querem a verdade. Você Uhum. concorda?
Simone? Demais. E uma das coisas que mais geram sofrimento é exatamente o fingimento, né? Porque o fingimento, ele faz com que você não tenha, não exerça a sua verdade, a verdade do outro prevalece, então o universo entende assim, bom, então é nisso que eu vou dar o foco, né? Eu vou aumentar a felicidade ali para esse foco que você está dando, então, que é para o outro, né? Aí quando você finge e você não exerce a tua verdade, não reconhece ou não impõe no sentido bruto, sabe, agressivo, mas você não deixa claro, se posiciona, né? Essa é a melhor palavra. Isso faz com que essa decisão tomada faz com que diminua a sua autoestima, porque você não está se priorizando. E tem um ponto bem importante que eu vi uma vez de uma mulher que ela fala sobre feminismo, né? Sobre a mulher que eu não sou feminista, tá? No sentido de que tem às vezes eu acho que foi muito distorcido essa a maneira assim de se colocar. Eu acho que muitas situações que é um extremismo assim acaba distorcendo muitas coisas e não acaba saindo o tiro pela culatra. Mas o que acontece? Eu vejo que eu vejo não. Eu vi um vídeo de uma mulher, era um TEDx, que ela fala que muitas mulheres que querem essa liberdade, que elas querem impor essa liberdade no sentido de que, por favor, me respeita, elas mesmas não se respeitam. E como que não se respeita? Fingindo. Não, e tem mais um Então, agravante, né? Simone, me perdoa, eu cortei você. Mas assim, só para. O que é o problema? Existe um círculo vicioso repetitivo. Se ela não uhum, conta a verdade, ele vai acreditar que aquilo é verdade. Então, quando eu falei para ela e falei assim: chega, chega de fingir. Vamos contar a verdade e vamos trabalhar essa verdade no relacionamento. Ah, mas vai doer, ele não vai gostar. Calma, tudo tem solução. Né? A gente está aqui para ajudar, para entender e sim entender uhum, as necessidades um do outro. exato. Me perdoe, eu te cortei. Fala. Não é isso, porque se a pessoa não entende a sua necessidade, não faz o seu pedido, a pessoa nunca vai saber, ela não vai adivinhar. E aí, aí que vem assim a questão do porquê eu não estou comunicando, né? Por que que eu não estou falando? E aí que vem também o tema anterior, o tema dessa live, né? Por que que eu permaneço em situações que não estão me agradando e que às vezes a pessoa não tá legal para mim? Às vezes a pessoa enxerga como apenas duas saídas, ou permanece ou sai, mas tem uma terceira via, que no caso é transformar, né? Então, para transformar primeiro, eu preciso reconhecer o que não está funcionando. Então, se não está funcionando a comunicação, é na comunicação que eu vou mexer. Se não está funcionando a relação sexual, é lá que eu vou tentar entender qual que é o bloqueio. Por que que eu não estou sendo livre? Por que que eu não estou permitindo que também? Por que que eu não estou escutando a pessoa, sabe? Por que que eu não estou presente para a real necessidade da pessoa? Será que a gente realmente está com conexão? Será que a gente está com intimidade? Porque tem pessoas que moram juntos, mas não são íntimas. Elas nem sabem das suas necessidades, sabe? Então, por isso que é muito importante saber não fingir, ser autêntico. Ah, mas aí a pessoa pode fugir, né? Graças a Deus, né? Porque aí você não precisa ficar lidando com a sua máscara. Foge para bem longe, porque Ai, se não, olha, não vale a pena você estar com uma pessoa que você não pode estar com você mesmo. eu acho isso muito, muito profundo, né? Você se conhecer, você entender quais são suas necessidades, porque assim é só assim que você vai poder expressar para o outro. Se você não se respeita, se você não se ama, como é que você vai exigir ou querer isso do outro? Uhum. Gente, é 1 hora de live. Como é que Muito tá o papo bom, aí? Gente, muito eu vou bem. abrir aqui alguns minutinhos para vocês que têm alguma dúvida, para esse excelente profissional e queridíssimo que tem um trabalho lindo. Quem não conhece, vai lá conhecer, para vocês poderem tirarem suas dúvidas. O que está pegando? Qual é o seu caso? O que nós podemos aqui ajudar? Vocês perceberam que tanto eu quanto ela já passamos
por muitas transformações, né? Vai ficar gravado assim. Eu vou gravar e vou deixar aqui, porque eu acredito que muitas pessoas precisam escutar esse material que é muito rico. Mas voltando ao que a gente estava falando, é, quando eu fui rapidinho na cama, o sentimento que estava por trás daquilo, aquela rejeição, aquela humilhação, né? Eu peguei e falei assim, gente, tantos homens precisam conhecer isso, né? E se eu ficar Muito. calado, se eu ficar quieto, como é que eles vão conhecer? Quantas mulheres me procuram aqui no consultório que não sabem lidar com o marido? Por quê? Porque o marido parece que tem uma plaquinha do já sabia. O problema é ela, ele sabe de tudo. Uhum. Então, a gente precisa sim colocar a cara, a gente precisa sim ajudar quem está precisando, né? É, Eu e olha gosto muito da... só, Fala. tem um machismo também que acaba atrapalhando os homens. É um machismo que nós mulheres a gente sofre, mas atrapalha os homens também. Esse machismo assim de que homem não chora, homem não pode ser sensível, homem não pode fracassar, homem não pode falhar, homem tem que ficar com todas e não pode negar. Então essa maneira de pensar também que exige demais absurdamente do homem como sendo o provedor em tudo e que tem que ser o fortão, o herói o tempo todo, ele acaba sendo muito tóxico, né? É uma masculinidade tóxica para o homem também. E se a gente for olhar para a quantidade de suicídio, a maioria é masculina. Por quê? Porque É os uma homens pressão. muitas vezes precisam reprimir esse sentimento. Então, se for para dar um recado para os homens aqui, para de reprimir seu sentimento. Não vai achar que você está triste ou que você fracassou um dia significa algo sobre você, sobre o teu ser. Não é sobre isso, sabe? Isso é tão Pode falar. verdade, Simone, que você está falando, porque eu trabalho muito também com essa área da sexualidade. Eu estou impressionado a quantidade de adolescentes que chegam aqui no consultório que já estão tomando o azulzinho ou um Cialis com menos de 20 anos de idade. Que é uma idade onde a sua testosterona, a fabricação da testosterona é gigantesca e a pessoa está lá. Por quê? Porque ele não quer falhar. Olha que louco. Exato, E é a pressão, exato. né? É a É pressão. muita pressão. Mas Então, se um recado aqui para tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Busque a sua autenticidade, a sua verdade e se acolha. Porque não dá pra gente ficar só esperando que outra pessoa nos acolha e ficar tentando uma performance, sabe? Não é sobre performance, é sobre conexão, sobre intimidade. Só que primeiro essa intimidade precisa acontecer aqui, em cada um de nós, sabe? Internamente. Tendo uma conexão comigo, eu sei o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, assim eu consigo comunicar. E, aliás, eu vou comunicar uma coisa também. A nossa live chegou já às 10 horas, né? Eu gostaria de jantar com meu namorado. A gente gosta muito sempre de fazer as refeições juntos, sabe? Tanto café da manhã, quanto almoço, quanto janta. A gente gosta de ficar presente, assim, isso é uma coisa que a gente gosta bastante. E eu quero agradecer, né, o ô, convite que querido, você fez. eu que quero agradecer mais uma vez, gratidão por você ter aceito o convite. Parabéns por esse trabalho lindo. Eu tenho certeza que esse pode ser apenas o começo de vários outros encontros, se assim você o quiser. Para mim foi um Com papo muito certeza. bacana. Eu tenho certeza que a gente tem uma missão aqui, né? Nós temos uma missão Exato. de ajudar o próximo e sempre trazer, né, o nosso conhecimento de uma forma mais clara, mais assertiva. Gratidão. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, por ter participado. E obrigada pelo convite. Tudo de bom para você, viu? Isso aí, gente. Muito Continua obrigado pelo levando carinho. muita luz para as pessoas. Gratidão pelo carinho de sempre, gente. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Obrigada, beijo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.